Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivenciando o mês de agosto, que é um mês muito especial na Igreja, pois celebramos um mês dedicado às vocações, onde somos convidados a rezar sempre pedindo a Deus que nos envie vocações, pessoas dispostas a atender o chamado de Deus e colaborar com Deus na obra da salvação. No domingo passado, nós rezamos pela vocação sacerdotal de todos aqueles que entregam a sua vida no ministério sacerdotal. Hoje, segundo domingo, nós fazemos memória da vocação familiar e, sobretudo, na figura do pai, daqueles que recebem o chamado de Deus para ser pai, para colaborar com Deus na obra da criação. Por isso, hoje, as nossas orações, de maneira muito especial, por todos os pais da nossa paróquia e por todos os pais que nos acompanham, pelos nossos pais de maneira especial, tanto os vivos como também aqueles que já partiram. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, ela é sempre de uma riqueza espiritual muito grande, pois nos ensina a buscar a vontade de Deus, nos apresenta esta vontade. Por isso, a palavra de Deus, quanto mais nós a escutamos, mais ela vai produzindo fruto na nossa vida, na nossa caminhada. Ela se torna palavra de vida, palavra de salvação, palavra que liberta e que nos conduz ao caminho do Pai. A liturgia deste domingo, a primeira leitura do livro dos Reis, o autor sagrado nos traz uma parte da vida e da história do profeta Elias. Foi um grande profeta, como todos nós conhecemos a sua história. Elias, ele derrotou os falsos profetas de Baal com a sua pregação, com o seu testemunho. E Elias, depois de ter derrotado os falsos profetas de Baal, ele começa a ser perseguido. E ao ser perseguido, Elias então resolve fugir para o deserto, completamente desanimado, sem vida, sem interesse, sem coragem. Ali ele se entrega e pensa até mesmo em desistir da missão que tinha recebido de Deus. Mas, em um certo momento, ele adormece com o sono e, de repente, acorda com um anjo que o toca, dizendo: levanta-te e come, porque tem um caminho longo para fazer. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós passamos na nossa vida também por momento de desânimo, de tristeza, onde somos abatidos e muitas vezes pensamos em desistir da missão a qual Deus nos confiou, seja ela qual for, a missão, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida familiar, ou a missão dentro da igreja, das pastorais. Muitas vezes o desânimo nos tira o entusiasmo da missão. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele sempre vem ao nosso encontro e nos convida, e nos chama, nos alimenta com a sua presença, com o seu amor, com o seu Espírito Santo, para nos revigorar novamente, para nos dar força, para nos encher de entusiasmo, para nos encher de força. Por isso, somos sempre convidados a nos alimentarmos, sobretudo da Eucaristia
que é força salutar para a nossa caminhada, que é força salutar na nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos sempre desejar comungarmos, comer o corpo e o sangue do Senhor, para que tenhamos as nossas forças restauradas, pois Deus mesmo se dá no pão eucarístico para o nosso ânimo, para nos encher. Ah, Padre, mas eu, por algum motivo, não posso comungar. Mas, participando da Santa Missa, mesmo sem poder comungar, contemplando Jesus, alimentando da palavra partilhada, alimentando da Assembleia reunida, o Senhor também nos alimenta, nos enche de força e de entusiasmo. Queridos irmãos, queridas irmãs, também o Evangelho de hoje, o Evangelho de João, que é uma continuação, dos domingos anteriores, sobretudo do capítulo 6, onde começou nos narrando a multiplicação dos pães. No domingo passado, Jesus se apresentou como o pão vivo descido do céu, o verdadeiro pão que alimenta e que dará vida a todos aqueles que crêem. Hoje o Evangelho nos narra que os judeus, depois de ouvir aquele discurso de Jesus, afirmando ser o pão vivo que desceu do céu, eles começam a murmurar contra Jesus. Por que os judeus estavam murmurando? Porque eles não acreditavam, porque eles não acolheram Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Por isso, eles murmuram, queixa contra Jesus. Mas mesmo diante da murmuração, Jesus vai falar, que ninguém vai a Ele se não for atraído pelo Pai. E aquele que é atraído pelo Pai, que vai até Jesus, ouve a sua palavra e torna o seu discípulo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos sempre convidados a acolher a palavra de Deus para nos tornarmos discípulos, para fazermos a vontade do Pai, para vivermos aquilo que Ele nos ensina, acolher a palavra de vida, a palavra que o Senhor nos dá, a palavra que o Senhor nos oferece. Acolher com o coração, não simplesmente acolher e guardar, mas sobretudo viver, colocar em prática. E aí Jesus continua novamente afirmando que Ele é o Filho de Deus, que Ele desceu do céu para dar vida àqueles que nele crê. E Ele afirma ser o pão vivo verdadeiro, e que somente quem come deste pão terá a vida eterna, e o pão é o seu corpo. Queridos irmãos e irmãs, na Eucaristia que celebramos, na hóstia consagrada que recebemos em cada missa, é o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor, alimento que todos nós precisamos para a vida eterna. Por isso, queridos irmãos, precisamos nos esforçar, vencer os nossos pecados, aquilo que nos tira da comunhão, para estarmos sempre preparados para comungar, para receber a Eucaristia, não como um prêmio para os bons, mas como remédio para curar os nossos males, para salvar a nossa alma. Por isso, a Eucaristia, nós precisamos desejar, precisamos nos aproximarmos da Eucaristia, receber o corpo e o sangue do Senhor. Infelizmente, hoje tem muitos católicos que não mais se preocupam ou valorizam a Eucaristia,
Por isso perde a missa aos domingos, não se preocupa em ter uma participação das missas aos domingos, dias santos de guarda. Durante a semana, poucos buscam a Eucaristia. Queridos, a Eucaristia, o Senhor mesmo afirma ser o pão vivo descido do céu. Por isso, em cada missa, este pão vivo se faz presente em nossos altares, para nos alimentar, para nos salvar, para nos oferecer a proposta do reino de Deus. Por isso, somos convidados a aderirmos a Cristo, o seu Evangelho, a sua proposta de salvação e estarmos unidos a Ele e em comunhão com Ele. Por isso, queridos irmãos, tenhamos sempre em nosso coração o desejo de receber este pão vivo descido do céu, que se faz carne, que nos alimenta e que nos salva e que nos conduz para a vida eterna. Peçamos ao Senhor a graça de termos sempre este pão, que nunca nos falte o pão da Eucaristia, o pão da palavra, que nunca nos falte também o pão do dia a dia, para que assim possamos viver a vida plena que o Senhor quer para todos os seus filhos. Que Jesus, o pão vivo descido do céu, possa habitar em nossos corações e fazer morada em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre